Glória a Deus. Podem sentar, amados. Isaías capítulo 43, verso 25. O profeta Isaías anuncia a palavra do nosso Senhor. Ele diz: Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e não me lembro dos teus pecados. Isaías teve uma experiência fantástica. Ele foi levado à sala do trono, como nós cantamos aqui. Ele foi levado à sala do trono. E quando ele teve a visão da sala do trono, ele viu o Senhor sentado no seu trono, suas vestes enchendo todo o átrio, todo aquele ambiente. Os anjos voando para lá e para cá com duas asas, eles cobriam seus pés, com duas eles cobriam seu rosto, e com duas eles voavam, e eles cantavam constantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Isaías, naquela contemplação, ele percebeu o seu pecado. Cada vez que nós nos encontramos de fato com o Senhor, é necessário que nós deixemos que Ele nos mostre a nossa realidade. Deus é luz. Isaías 59, verso 1 e 2, nos diz que a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar. Nem os seus ouvidos estão agravados para que não possa ouvir. Mas o que faz separação entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados. Então, se nós nos encontramos na casa de Deus para adorar a Deus e não temos consciência do nosso pecado, tem um problema. Se nós não temos consciência de que nós somos pecadores necessitados da graça de Deus, nós temos um problema espiritual. Lucas fala sobre um filho que saiu de casa, agiu por conta própria. O capítulo 15 de Lucas, que é o texto que nós queremos meditar neste encontro, ele nos fala de uma parábola em 3 facetas. No capítulo 15, verso 1 e 2, Lucas está relatando o motivo pelo qual Jesus veio. No capítulo 19, no verso 10, Jesus diz o motivo pelo que veio. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O nosso pecado nos separa da presença de Deus. Deus é santo. Nós não podemos contemplar Deus e permanecer vivos. Só tem uma forma de nós entrarmos na presença de Deus, é por meio de Cristo Jesus. E então Jesus estava recebendo algumas pessoas, comendo com elas. Diz assim o verso 1, todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para o ouvir. Mas os fariseus e os escribas os criticavam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Jesus então passa a contar uma parábola. Verso 3 diz: então contou-lhes esta parábola, singular, esta parábola. Então ele conta sobre 100 ovelhas, 10 dracmas e 2 filhos. 1%, 10%, 50%. Mas não é sobre percentuais que eu quero falar com vocês. A partir do verso 11, nós temos o relato de um pai com 2 filhos. Diz, o versículo 11 até o 24, a palavra do Senhor diz o seguinte: disse mais, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas,
partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país. E este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, eu estou aqui passando fome. Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantando-se, foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o. Comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Jesus fala de festa nas três facetas desta parábola. Tanto da ovelha que foi encontrada, quanto da dracma que foi encontrada, como o filho que retornou. Vamos orar? Querido Pai, nós oramos agora agradecidos pela palavra do Senhor. Estamos aqui diante de Ti, Senhor. Fala o nosso coração nesta hora. Nós não queremos apresentar resistência à Tua palavra. Por isso, Senhor, conduz-nos à compreensão da profundidade daquilo que Jesus estava dizendo, dos exemplos que Ele traz para nós, para que possamos colocá-los em prática na nossa vida e nos regozijar também, como o pai se regozijou com o filho que se arrependeu e voltou para casa. Pai, eu peço que o Senhor abençoe nosso coração em nome de Jesus. Que essa mensagem fale ao nosso coração, não somente agora, mas que seja o alimento para essa semana toda e para a nossa vida e a vida eterna contigo. Para vivermos uma vida de gratidão, uma vida de adoração na tua presença constantemente por toda a eternidade. É o nosso desejo. Foi para isso que Jesus veio nos resgatar. E por isso estamos neste lugar. Ajuda-nos, Senhor, a absorver a palavra do Senhor como terreno fértil. Que a semente da palavra do Senhor venha a germinar, não somente a germinar e crescer, mas produzir frutos. Frutos que nos conduzem à vida eterna. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Arrependimento e fé. O caminho da vida em Cristo. Arrependimento e fé, o caminho da vida em Cristo. Jesus estava recebendo pessoas consideradas pela religião daquela época como pessoas que não eram dignas. Eles consideravam aquelas pessoas como a ralé, como aqueles que já não tinham mais jeito. E Jesus vem para buscar aquilo que se havia perdido. A religião cegava aqueles homens, as suas práticas religiosas os estavam cegando. Quando Jesus foi crucificado, no cimo da cruz, na parte mais alta da cruz, eles pregaram uma placa com a acusação
E aquela placa foi escrita em 3 línguas. Alguém lembra quais foram as línguas que foi escrito aquela frase, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus? Hebraico, latim e grego. Grego, latim e hebraico. Essas 3 frases, na verdade, é a representação do que matou Jesus. O latim simbolizava o poder político. Pôncio Pilatos, ele era o representante de César. A tal ponto que os fariseus disseram, se você liberta esse, você não é amigo de César. Você vai ter um problema político. A língua latina mostra o poder político que esse mundo busca para controlar as pessoas. O nosso reino, o reino de Jesus, não é deste mundo. Jesus disse para Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Eu sou o rei, eu nasci para isso, mas o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros teriam lutado por mim. E Jesus diz para Pedro, quando eles estavam prendendo Jesus, ele diz assim, Pedro, você não sabe que se eu pedisse agora, meu pai mandaria 12 legiões de anjos? 72 mil anjos? Se um anjo, quando Senaqueribe queria invadir Jerusalém, se um anjo numa noite matou 185 mil soldados, imagina o que 72 mil anjos não fariam. Quando João relata a prisão de Jesus, Jesus diz, sou eu. E quando ele diz, sou eu, eles caem. 2 vezes eles caem por terra. Jesus se entregou. João capítulo 10, versículo 17 e 18, Jesus diz, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Eu tenho poder para dá-la e tenho poder para reavê-la de novo. Essa autoridade eu recebi do meu Pai. Jesus veio buscar o que estava perdido. Agora, quem acha que não está perdido, não vai ser encontrado. O poder político matou Jesus. A língua grega simbolizava a cultura predominante na sociedade. Inclusive, o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Porque quando Alexandre, o Grande, conquistou o mundo de então, indo até a Índia, ele espalhou escolas e ginásios em todas as cidades por onde ele foi conquistando. Então a cultura grega se tornou a cultura. A cultura desse mundo não reconhece a autoridade de Jesus. A cultura desse mundo, quando olha para Cristo e olha para a mensagem de Cristo, por exemplo, John Stott, quando escreve o seu livro do Sermão do Monte, ele diz que Jesus ensinou a contracultura. Nós não podemos querer agradar a cultura de nossa geração. E, aliás, Jesus não veio para se adaptar à cultura gaúcha, catarinense, paranaense, paulista, ou nordestina, ou argentina, ou uruguaia. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem cultural. É a mensagem do reino de Deus. E essa mensagem do reino é para ser anunciada no mundo todo. A língua latina simbolizava o poder político que matou Jesus. A língua grega mostra a cultura. Eles não aceitaram Jesus. Eles queriam um rei que fosse conforme o desejo deles. Não um rei que entrasse dentro de Jerusalém montado num jumento. E a língua hebraica simboliza a religião do Antigo Testamento. Quando Jesus foi condenado pelo sumo sacerdote, ele rasgou as suas roupas, ele disse, blasfemou, porque ele se chamou Filho de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 8, Jesus diz que se eu disser que eu não sou filho dele, não conheço ele, eu sou mentiroso.
a religião matou Jesus. No percurso da história, a igreja foi tentada a voltar a ser uma religião e mataram milhares e milhares de pessoas em nome de Deus. João capítulo 16, verso 1 e 2. Jesus disse, vai chegar o momento em que matarão vocês, julgando com isso estar prestando um culto a Deus. Misericórdia. Jesus veio para buscar aquilo que estava perdido. Este filho, o filho mais novo, simboliza a raça humana. Simboliza aqueles que estavam dispersos, perdidos. O filho mais velho simboliza o povo judeu, aqueles que estavam ainda juntos ao culto, à leitura da palavra de Deus, ao passo que aquele filho mais novo se ausentou do país. Estava disperso, fora da pátria. Ainda que o filho mais velho permanecesse na pátria, ele tinha uma atitude de escravo. Não de servo, de escravo. Outro dia a gente vai falar sobre o filho mais velho. Mas hoje eu gostaria de falar sobre arrependimento e fé, caminho em Cristo. Existe diferença entre arrependimento e remorso? A pessoa que está com remorso, ela está arrependida do que fez, mas se ela tiver a oportunidade, ela faz de novo. Ela só não gostou das consequências do que ela fez. A palavra arrependimento significa metanoiete em grego, que significa mudança de mente. Não é só ficar triste por causa do pecado, é largar ele. Aquele menino, ele saiu da casa do pai e foi e acabou cuidando de porcos, que para o judeu era algo totalmente imundo. Mas quando ele se arrependeu, ele largou tudo aquilo e voltou para a casa do pai. Ele abandonou. A palavra arrependimento significa mudança de mente e de atitudes. Se converter significa mudar 180 graus, literalmente. Não é 360 graus, daí você vai para o mesmo lado. É 180 graus. Você estava indo para o norte, você vira e vai para o sul. Estava indo para o leste, você vai para o oeste. É um caminho totalmente diferente. Por isso, arrependimento e fé é o caminho que nós temos para trilhar em Cristo. O arrependimento verdadeiro nos leva ao quebrantamento e à restauração que produz vida plena. Quando Jesus fala que ele veio, ele é o bom pastor, não é somente o Salmo 23 que está na mente de Jesus. Aliás, o Salmo 23 não fala de arrependimento. O Salmo 23 fala de lutas que nós enfrentamos. O que Jesus está se referindo é ao profeta Isaías, capítulo 53. Ele diz assim, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Quando ele está falando que ele veio buscar aquilo que estava perdido, ele começa falando da ovelha. Ele segue falando do valor, que é a dracma. E ele conclui falando da vida preciosa pela qual ele veio. Ele não veio por ovelhas, literalmente o ovino. Ele não veio por causa do latão, ou do bronze, ou do ouro, ou da prata, que é a moeda, mas o valor de cada um de nós. E ele pagou o preço. Mas ele está falando sobre vidas preciosas, que está no capítulo 15, verso 1 e 2, o motivo pelo qual ele estava reunido com aquelas pessoas. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda,
diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus guardou silêncio. Aquele menino sabia do amor do Pai. Ele conhecia o coração do Pai. Ele faz uma proposta de voltar para ser servo. O Pai o recebe. O filho que estava em casa, mesmo sendo livre, agia como se fosse escravo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O que nós não podemos é usar da liberdade para dar ocasião à carne. Gálatas capítulo 5, verso 1. Tiago nos fala da lei da liberdade. Cada um de nós vai ser julgado pela lei da liberdade. Se eu uso da minha liberdade para fazer a vontade de Deus, me submeter a Deus, ou se eu uso da minha liberdade para me submeter ao outro. E vocês sabem quem é o outro. No capítulo 4, Tiago diz: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo. Então, depois de se sujeitar com a liberdade que Cristo nos dá a Deus, nós temos autoridade para resistir ao diabo. E ninguém falou tanto do diabo quanto Jesus, gente. Ele não tem lugar no culto. Mas ignorá-lo é o pior erro que o crente pode cometer. Ignorá-lo, ignorar os seus desígnios. Paulo diz: nós não ignoramos os seus desígnios. Assim como ele fez aqui na parábola do filho que saiu de casa, é chamado filho pródigo. Pródigo é gastador. Não é fujão, é gastador. Pródigo é gastador. Isso aconteceu com a raça humana, com a humanidade. As pessoas tomaram nas suas mãos o governo e se rebelaram contra Deus. Nós aprendemos nesse texto 7 lições que eu gostaria de rapidamente compartilhar com vocês. O primeiro deles está no verso 20. Arrependimento. Perdão. A primeira coisa é que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados que nós recebemos da parte de Deus é perdão. Quando 4 homens bem intencionados e esforçados levaram um amigo deles à presença de Jesus, eles não conseguiram entrar na casa, eles abriram o telhado e desceram aquele homem à presença de Jesus, e Jesus disse: filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. A primeira coisa que Deus faz conosco é nos perdoar a dívida. Depois que perdoa a dívida, ele diz: agora vamos conversar. A primeira coisa que o pai faz com aquele filho é mudar as suas roupas. Mas antes de mudar a roupa, o que a gente tem que fazer? Tomar banho. O menino estava cuidando de porco, gente. Eu não sei se vocês já entraram em chiqueiro, mas o bicho fede. Só de entrar no chiqueiro, caminhar lá dentro sem tocar em nada. Em alguns lugares é tão higiênico o negócio, não sei como é que a gente pode chamar aquilo de higiênico, mas talvez esterilizado seria a palavra mais adequada, que a gente pisa em cal virgem, eu acho, alguma coisa assim, para entrar ali, e sai fazendo aqueles rastros brancos, para não levar nenhum tipo de contaminação lá para dentro. Mas aquele cheiro impregna na roupa da gente, e quando alguém sai de lá, é só chegar perto da gente com um cheirador da gente, onde é que você passou? Onde é que você foi? A gente já sabe que aquela pessoa estava no chiqueiro. Primeira coisa é o perdão, para que haja a restauração. Verso 22. Mas o pai disse aos servos:
Interessante que o filho chega e diz, pai, não mereço agora mais, não sou mais digno de ser chamado teu filho. O pai não se impressiona com aquilo, ele não diz, é verdade, você pisou na bola, você fez coisas que não devia ter feito, você me desprezou, ou algo assim. Não, aquele pai já estava disposto a perdoar. Em Romanos, no capítulo 5, verso 8 a verso 10, Paulo fala qual é o amor de Deus por mim e por você. Quando nós ainda éramos pecadores, Jesus morreu por nós. Quando nós ainda éramos inimigos, ele nos reconciliou com ele mesmo. A palavra reconciliação é o que acontece numa família. Paulo diz no capítulo 3 e no capítulo 5 sobre 4 palavras: propiciação, redenção, justificação e reconciliação. A propiciação é quando o sumo sacerdote pegava o sangue e aspergia em cima do propiciatório, que era a tampa da arca. A palavra seja propício a mim significa seja favorável, é o favor de Deus. O favor de Deus por mim e por você é de enviar o seu único filho como cordeiro que foi mudo para o matadouro e derramou o seu sangue para me purificar e te purificar de nossos pecados. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Ele não veio para pagar alguns pecados. Quando João Batista olhou para Jesus, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não coloca uma tinta por cima. Ele não faz uma promissória. Não, ele tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Segunda palavra é redenção. A palavra redenção vem da compra de escravos no mercado. As pessoas, porque não conseguiam pagar suas dívidas, hoje você fica no Serasa, hoje você fica lá com o seu nome sujo. Mas naquela época, se você não tinha dinheiro para pagar, você era levado como escravo e trabalhava para poder pagar a dívida. Basta olhar 2 Reis, capítulo 4. Quando uma das mulheres lá de um dos profetas que havia falecido, deixado uma dívida, ela vem para Eliseu e diz, Eliseu, meu marido era seu discípulo, ele adquiriu uma dívida da nossa família, tem uma dívida e agora o credor veio para levar os meus filhos como escravos. Era necessário se pagar a dívida. E então alguém com condições financeiras, e não era qualquer um, era alguém que devia estar próximo, que teria o direito do resgate, e pagava pelo resgate. Quando Ruth, junto com Noemi, vieram da terra estrangeira para Judá, para Belém, Boaz disse, olha, Noemi é tua parenta. Compra a libertação dela. Adquire de volta o terreno. E você vai ter que levar ela para morar contigo. Você vai ter que cuidar dela e da nora a partir de agora. E ele disse, eu fora. E Boaz, é isso que eu quero. Então me dá a tua sandália. Era um contrato daquela época. Então, de pé em cima da sandália do outro parente, que era o parente que tinha o direito do resgate, ele faz o resgate. Em outras palavras, ele toma o lugar daquele. Não sei se hoje ainda tem alguns termos jurídicos que retratam esse tempo, mas era assim. Então a redenção era o preço pago para a libertação. Jesus pagou o preço por mim e por você. Quando Jesus foi vendido, Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo. Jesus nos libertou da escravidão dos nossos pecados. Nossas orações não podiam chegar a Deus porque os nossos pecados impediam que a nossa oração chegasse a Deus. Mas Jesus veio e tirou aquilo que nos impedia de sermos ouvidos por Deus.
O autor aos Hebreus nos diz no capítulo 10 que através da carne de Cristo, do corpo de Cristo, Deus abriu um novo e vivo caminho. Nós agora podemos entrar e chamar o Rei do Universo, aquele que senta no trono glorioso, e chamar Ele de Pai. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente dos nossos pecados, nós somos restaurados. Jesus disse, olha, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. E quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o pecado vai condenar quando a pessoa não crê em mim. Então ele não vai ter consciência de pecado, porque cauterizou a sua própria consciência. Ele resiste ao Espírito Santo que convence do pecado. Então toda vez que a gente chega na presença de Deus, a gente precisa ter consciência de quem a gente é. Nós precisamos ter consciência de quem Deus é. Quando Isaías entrou no trono de Deus, ele teve consciência do seu pecado. Ele disse, ai de mim! Sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Então veio um anjo e pegou com uma tenaz, que é um tipo de uma pinça, uma brasa viva do altar e veio e tocou na boca dele. A Bíblia não diz que queimou. A Bíblia diz que o pecado foi tirado. Talvez eu e você tenhamos que dizer, Senhor, ai de mim, sou alguém com os lábios impuros. Então Deus vai tocar na sua boca para mudar a sua boca. Se você falava coisas erradas, você vai parar de falar coisas erradas. Se você mentia, você vai parar de mentir. Mas você jamais vai parar de mentir se você não admitir que mente. Talvez alguns de nós vai dizer, Senhor, ai de mim, tenho os olhos impuros. Então o anjo vem e toca com a brasa nos seus olhos. E você vai parar de olhar para as coisas de maneira errada. Vai parar de cobiçar a mulher do vizinho. Vai parar de olhar pornografia na internet. E vai começar a olhar para as mulheres com pena e misericórdia. Senhor, tem misericórdia dela. Vai começar a comprar um pedaço de tecido e distribuir para as pessoas. Olha, veste roupa, está faltando roupa aqui, tem pedaço de pano aqui, veste uma roupa mais decente, toma aqui tudo. E vai começar a ter pena. Imagina que fosse tua irmã que andasse daquele jeito. Tua mãe. Nós não teríamos vergonha? Em lugar de olhar com cobiça? Isso vale para a mulher e vale para o homem. Talvez alguns de nós teríamos que dizer, Senhor, eu sou alguém com os ouvidos impuros e habito no meio de um povo com ouvidos impuros. Eu vivo com coceira nos ouvidos, querendo escutar fofoca e falatório de pessoas. Ah, quem é que conta a minha última novidade aí? A gente se torna aqui, tipo os atenienses, aqueles que ficaram viciados de saber da última notícia. Eu fui viciado em notícia. Graças a Deus, já passa de 5 anos e meio que eu não me preocupo mais com essas notícias da televisão. Talvez para você não é um problema você ver todas as notícias. Para mim era um problema, porque estava tirando um tempo precioso que eu tinha para tirar com o meu Deus. Eu não sei qual é o seu problema. Eu sei qual é o meu. E pela graça de Deus, foi tirado. Você acha que eu venci todos os meus problemas? Dia a dia morro, Paulo diz. Dia a dia morro. Dia a dia nós temos que mudar. Dia a dia nós temos que pensar. Dia a dia nós precisamos nos arrepender. João nos escreve que se nós dissermos que não temos pecados, fazemos Deus um mentiroso. Porque ele diz que nós somos pecadores. Mas nós temos um grande advogado junto ao Pai. Está sentado do lado direito dele. Jesus, o justo. Primeira lição que a gente aprende com esse texto. Que quando nós nos arrependemos de fato, nós temos o perdão. Segunda lição.
Nós somos restaurados. A restauração é como se você tivesse um objeto precioso, mas que por causa de sujeira, talvez até um bolor, sei lá, alguma tinta que caiu em cima, perdeu o valor. Mas você leva para um restaurador e ele deixa novinho de novo. E é isso que Deus faz conosco, nos restaura. Antes de vestir a roupa no filho, ele disse, vai tomar um banho, filho. Bota um perfume. Tira esse cheirão. Bota um perfumão. Legal. A terceira lição, nós aprendemos que quando nós nos arrependemos, temos o perdão, temos a reconciliação, a restauração, nós somos colocados numa posição de honra. Quem devia vestir a roupa melhor numa festa era o pai. Mas quem é que ele coloca a roupa melhor? O filho arrependido. Os anjos piram com isso. Eles não entendem. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículos 10 a 12, ele diz que os anjos anelam perscrutar. Que negócio é esse? O rei do universo, de repente, vem e nos veste com roupa de festa. Óleo perfumado em lugar de cinza. Vestes festivas em lugar de uma roupa de luto. É isso que Deus faz comigo e contigo quando nós nos arrependemos de fato. Na sequência, nós aprendemos a quarta lição. Existe restauração da autoridade. Quando o anel é colocado no dedo do filho, a autoridade. O rei, ele tinha um anel. Com aquele anel, ele selava os documentos. Então, o anel na Bíblia simboliza a autoridade. A autoridade no mundo espiritual, Jesus diz, toda a autoridade foi dada a mim, no céu e na terra. Ide, agora façam discípulos de mim. Eis que vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. E nada lhes fará mal. Palavra de Jesus aos seus discípulos. A não ser que nós não sejamos seus discípulos. Então nós precisamos começar a nos preocupar e nos afligir. A quinta lição nos fala das sandálias. Uma vida nova. A autoridade nos fala de submissão. O filho tinha se rebelado contra o pai. A humanidade se rebelou contra Deus. O inimigo das nossas almas, a serpente, envenenou os nossos pais. E da mesma forma como ele foi rebelde, os nossos pais se rebelaram. O filho se rebelou contra o pai. Quando ele pediu a herança adiantado, a herança seria sua naturalmente quando o pai morresse. Mas o interessante dessa história que Jesus conta é que o pai deu. Deus é tão bom e tão imparcial que ele dá a tua vida para você. Você pode fazer o que quiser. Se quiser arrancar todos os dentes, você arranca. Se quiser arrancar as orelhas, você arranca. Ele te deu 24 horas por dia para você fazer o que você quiser. Mas a vontade dele é que você esteja na casa dele. Deus é imparcial. Ele espera que você o adore por quem ele é. Não porque ele pode te dar alguma coisa. Porque você reconhece que ele é Deus. E você decide, por sua livre e espontânea vontade, servi-lo, adorá-lo, buscá-lo, invocá-lo, cantar louvores a ele, declarar a beleza da santidade dele.
O desejo de ver a sua face, como Moisés tinha o desejo de ver a face do Senhor. Ele disse, Senhor, me mostra a tua face, me mostra a tua glória. Ele disse, olha, ninguém pode ver a minha face e permanecer vivo. Então eu vou passar diante de você a minha bondade. Você vai poder me olhar pelas costas. Mas vai chegar o momento em que nós veremos ele face a face. 1 João capítulo 3, versículo 2 e 3, ele diz, filhinhos, ainda não se manifestou o que nós vamos ser, mas quando ele se manifestar, nós vamos ver ele como ele é, porque nós seremos como ele. O que o diabo não gosta é que nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Aquilo que era para ele fazer nessa terra, ele pegou para si. Ele era para refletir, ele era para ser Lúcifer, aquele que reflete a luz de Deus neste mundo. Mas ele se orgulhou. Agora Jesus vem e estabelece uma nova aliança. Ele diz, vocês são a luz do mundo. Nós estamos aqui para refletir a glória de Deus. Para estabelecer o seu reino. O anel simboliza autoridade e submissão. Rebelião significa autogoverno. As sandálias simbolizam vida nova. Submissão em lugar de rebelião. Essa palavra, rebelião, ou insubmissão, gerou a palavra gentil no Antigo Testamento, que eu já disse para vocês, a raiz dessa palavra, goim, são povos, mas gaf é costas. A raiz dessa palavra simboliza que aquelas pessoas viraram as costas para Deus. E é por isso que nós temos que nos converter. Estávamos indo para longe de Deus como esse filho. Esse filho estava indo para longe do seu pai, para longe do seu país. Nós temos uma pátria. Filipenses capítulo 3, versículo 20, nos diz que nós temos uma pátria celestial. Não é esse mundo. Nós temos uma pátria. As sandálias simbolizam um novo caminhar, um novo estilo de vida. Diferente do caminho que nós estávamos caminhando. Diferente da maneira como nós andávamos. A palavra caminho ou caminhar simboliza estilo de vida. Quando João Batista disse, endireite as tuas veredas, endireite o teu caminho. Que caminho você está andando? O caminho leva a um destino. A maneira de viver nos leva a um destino. Ou para longe de Deus, ou para perto dele. A sexta lição é a celebração. Cada vez que Jesus fala que algo foi restaurado, tem festa. Nas duas facetas anteriores, ele fala que teve festa. E agora mostra a festa na casa do Pai. O pai dessa parábola é Jesus, é Deus. É o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão imbuídos, estão unidos e trabalham unânimes pela restauração do que havia se perdido. E ainda a sétima e última lição que a gente aprende com esse texto é regozijo. Verso 23. Comamos e alegremo-nos. Jesus fala de uma boda, de uma festa que vai acontecer com o povo de Deus. Nós fomos resgatados para estarmos naquele dia, naquela festa. Em Mateus, no capítulo 22, verso 12, nos fala que lá naquela festa tinha uma pessoa que não estava vestido com as vestes nupciais. Tem muita gente pensando que vai entrar no céu sem estar revestido ou suas roupas lavadas pelo sangue do Cordeiro. Ainda que consiga entrar,
vai ser jogado para fora. Não fica, não permanece. Só aqueles que reconhecem os seus pecados, aqueles que voltam para a casa do Pai, se reconciliam com o Pai, aceitam a restauração, a reconciliação. A terceira palavra que eu disse antes é a justificação. Deus, como juiz, declara que nós somos perdoados. Então Paulo conclui, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra nós? Se Deus nos justifica, quem nos condenará? Se Deus te justifica, quem pode te condenar? A pergunta é, estamos no Senhor? E a quarta palavra é reconciliação. É o que acontece na casa, na família. Quando o marido e a esposa estão brigados, eles estão apartados e eles se reconciliam. Eles vão para o mesmo quarto, para a mesma cama. Quando o filho se reconcilia com o pai, ele volta para casa. Ele tem um quarto dele. Jesus disse, na casa de meu pai tem muitos quartos. Seu quarto está te esperando lá com o seu nome. Você está com disposição de ir para lá? A única coisa que nós temos que fazer é o que esse jovem fez. Se arrepender e mudar de vida. Se reconciliar com o seu Pai Celestial. Paulo diz, nós somos embaixadores em nome de Cristo. E como embaixadores, nós vos exortamos que se reconciliem com Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. O pagamento foi feito. O resgate foi feito. Jesus pagou o preço. Ele purificou os meus pecados, propiciação. Ele pagou o preço pelo meu pecado e pelo seu pecado, redenção. Ele nos justifica, porque Ele é juiz. E Ele declara que nós somos justos em Cristo Jesus. E Ele nos reconcilia com Ele mesmo, porque Ele é o Pai Todo-Poderoso. E em Cristo, Ele nos reconcilia consigo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Colossenses no capítulo 1. Que você seja alegre. Que você viva em alegria. Se você já está reconciliado com o Pai, viva. Viva essa autoridade restaurada pelo Pai. Agora, se você ainda não foi restaurado, se você ainda não foi reconciliado, enquanto nós temos vida, nós temos oportunidade. Teve um homem que foi crucificado ao lado de Jesus, e aquele dia ele teve consciência de quem ele era. Ele disse, nós merecemos o que nós estamos sofrendo, porque nós erramos, nós pecamos. Mas ele é inocente. E Jesus disse, alegre-se, hoje você estará comigo no paraíso. Enquanto tem vida, tem esperança. Mas tem certeza que amanhã você vai acordar vivo? Não deixe para amanhã. Reconcilie-se com o Senhor. Amém? Vamos colocar em pé e vamos orar?